Boa noite, meu nome é Solange, sou estudante aqui da Casa dos Ceareiros de Jesus e hoje, mais uma vez, a convite da casa, vim conversar com vocês com um tema que para mim é essencial, que é educação como cura para a sociedade. Sou professora há 28 anos e eu fiquei bastante animada em estudar sobre esse tema. Mas antes da gente começar, nós vamos fazer a nossa oração, então eu peço a todos para fecharem os olhos, nos conectarem com a espiritualidade, para que possamos aproveitar o estudo dessa noite, que possamos realmente refletir sobre o assunto que é muito importante para nossas vidas, principalmente para reorientar os nossos pensamentos e as nossas ações na verdadeira reforma íntima que nós devemos fazer. Que assim seja. Bom, seja qual for o debate, que nós possamos estar abordando, intolerância frente às diversidades, violência, desigualdades, criminalidade, falta de caridade, ausência de virtudes, todas possuem uma possível cura pela educação. Por que eu disse possível cura? Porque tudo depende da vontade do Espírito. Nós podemos estar cercados de recursos valiosos, mas se não houver a vontade do Espírito, nada acontece. O amor que nós colocamos em nossas intenções é que vai ser a mola propulsora para fazer a diferença. E a educação capaz, de curar uma sociedade não é aquela educação cumulativa, vamos dizer assim, onde a gente agrega só conhecimentos, mas é aquela que nos permite refletir sobre as nossas ações e modificar nossos pensamentos e a nossa conduta. Quando nós restringimos apenas a ouvir ou a seguir o senso comum, nós podemos reforçar ideias e preconceitos. Mas quando a gente realmente estuda, se cerca de argumentações, nós podemos nos tornar luz iluminando o caminho de todos. Então vamos tentar exemplificar com algo que hoje é bastante comum, Quando começou a pandemia de Covid, nós sabíamos pouco sobre a doença e houve um estudo científico muito grande para tentar descobrir formas de nos proteger e também de não transmitir essa doença. E antes que esse estudo se propagasse, houve bastante senso comum que não auxiliou muito na nossa proteção e até às vezes colocou a saúde em risco de muitas pessoas. Eu me lembro, por exemplo, quando eu recebi mensagens dizendo que se a gente orasse, nós estaríamos protegidos por Deus. Ou se a gente comesse determinados alimentos, eles evitariam a doença. Então esse tipo de ouvir e passar para frente, ele não contribui muito, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa realmente ser aquela mudança necessária no nosso mundo. Então é preciso sempre que a gente se aprofunde, busque informações, busque as fontes do que a gente escuta, para que realmente a gente possa ser fonte de esclarecimento. Então vamos dizer assim que existem muitas doenças na sociedade, doenças físicas e doenças sociais principalmente. E essa segunda, qual a gente vai estar conversando essa noite. E as doenças sociais, elas não têm uma cura rápida como certas doenças físicas com uma injeção somente, por exemplo. As doenças sociais, elas são extinguidas, vamos dizer assim, a longo prazo. Nós precisamos de um tempo trabalhando com isso para a gente poder extirpar esse tipo de doença. E nesse sentido, o Espiritismo ele vem trazendo sempre pílulas de reflexão para que a gente possa fazer essa transformação. Nós costumamos dizer que o Espiritismo é a fé raciocinada, porque ela tem um embasamento científico, ético e moral. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem uma mensagem sobre a educação que eu achei muito importante, um trechinho para estar lendo aqui essa noite para vocês. Essa mensagem do Emmanuel foi psicografada por Chico Xavier. A mente humana é um espelho de luz
emitindo raios, assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, já mais ou menos prisioneiros nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa, incrustada no cascalho da furna, nas saliências do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se distrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade permanente da educação para todos os seres. Lembremo-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Eu gosto bastante dessa comparação que o Emmanuel faz, que todos nós somos uma pedra preciosa incrustada na rocha e que a gente precisa desse burilamento para que ela apareça, para que ela brilhe a luz que tem. Então, nós precisamos lapidar essa pedra, essa rocha, com a educação, com o estudo do espírito. Nós temos todos essa capacidade, todos nós. E se a gente pensar bem, a educação ideal é aquela que começaria quando se é criança. Mas em todas as fases da nossa vida, a gente pode começar essa educação do espírito. O problema é que o homem de hoje, vamos dizer assim, ele está mais preocupado com as questões materiais do que as questões espirituais. Então ele acaba sempre empurrando para a próxima etapa da vida essa busca pela espiritualidade. Vamos pensar que às vezes até por falta de orientação, muitas crianças deixam de ser encaminhadas para algum ensino religioso, moral, por conta de se acharem que são pequenas demais para isso, para assuntos tão sérios. E porque elas têm bastante tempo da vida ainda pela frente. E quando jovens, a gente também acaba deixando de sugerir o engajamento num estudo, numa mocidade espírita, porque a gente acredita que eles têm tantas coisas para lidar, seja passar de ano, seja entrar numa faculdade ou buscar o primeiro emprego. Então a gente acredita que, como eles são jovens ainda, eles também têm tempo. Nossos filhos e a gente também, quando entra na vida adulta, também estamos às vezes ali buscando, as nossas vontades estão relacionadas a conquistas de bens materiais, do conforto futuro, e também acabamos deixando esse estudo um pouco mais para frente, principalmente porque a gente ainda no começo não tem tanto problema, tudo parece que está caminhando muito bem. Mas aí chegam as dores, chega o sofrimento e muitas vezes nós já estamos na velhice e estamos ali com preguiça de estudar, cansados, com falta de tempo, falta de saúde e também nos desculpamos que não há mais momento para isso. Então, assim, essa questão de se desculpar e passar para frente, culpar e passar para frente, ainda tem mais uma desculpa dizendo que existem outras vidas para buscar esse conhecimento, nós vamos protelando a nossa evolução espiritual. Isso é muito ruim. Então vamos pensar o seguinte, Nosso trabalho de esclarecimento, ele começa lá no plano reencarnatório. Quando a gente se dá conta que nós erramos,
que nós precisamos de uma outra vida para acertar, para poder, né, refazer as coisas, vamos dizer assim, nós já estamos preocupados com essa educação do espírito, já estamos trabalhando para isso. Então a educação do espírito, ela começa hoje e ela vai passar por todas as etapas da nossa vida. A infância, a idade jovem, o adulto, os mais velhos, todos vão ter a sua oportunidade e a sua forma de aprender, né? Sem entender realmente o que seja reencarnar, o espírito acaba estagnado, né? E não evoluindo aquilo que esse potencial todo que nós temos e todas essas oportunidades que aparecem na nossa vida. Então, essa proposta de educação do espírito é aquela que permite com que a gente conheça o nosso, né, as nossas origens e o nosso destino, para que a gente possa repensar a nossa conduta, as nossas ações, para ser uma pessoa melhor. Então vamos pensar aqui ali, na infância. A infância é um terreno propício para as aprendizagens e é onde a criança vai formar o seu caráter básico. A família é a primeira referência da criança. Então nós estamos educando mesmo quando a gente não tem a intenção de educar. Ela vai estar replicando o comportamento do adulto, porque ela escuta, ela observa e ela segue o modelo o qual ela tem. Então vamos dizer assim, que numa família, por exemplo, seja normal contar mentirinhas. Então ela vê ali os pais contando uma mentirinha para faltar do trabalho e ela vai achando que aquilo é normal. Em determinado momento ela entende que se ela contar uma mentirinha e ela for beneficiada, aquilo é aceitável. Isso vai reforçando o egoísmo dela. Então são tantas coisinhas que nos passam despercebidas, né? Que influem como a criança vai ser, no modo de agir dela, que nós precisamos estar atentos. E quando existem um educador, sejam os pais, seja o professor, seja um evangelizador, seja alguém da comunidade, que dá esse direcionamento, que faz com que a criança reflita sobre os comportamentos, sobre as atitudes, sobre as formas de se relacionar com as outras pessoas, ela tem muito mais condições de se orientar para o caminho certo, né? Então os pais precisam estar muito atentos com o modelo que eles estão servindo a criança, para que ela possa realmente refletir aquilo que seja bom. E a casa espírita, com a evangelização infantil, ela também é uma mão estendida para esses pais, porque o evangelizador, ele conhece a faixa etária, ele sabe das necessidades, ele sabe os estímulos necessários para que a criança possa aprender e possa estar refletindo sobre essas questões que são tão importantes. E esse desenvolvimento, né, essa evolução moral nossa, ela não vai acontecer de forma linear. Na verdade, esses conhecimentos, eles são em forma de espiral. Então, é necessário que o jovem, ele revisite essas coisas que ele viu na infância, essas virtudes que ele ouviu falar, essas questões que foram levantadas. Então, o jovem, ele precisa trabalhar suas virtudes que são necessárias à evolução do espírito. E a mocidade espírita é um local propício, porque existem outros jovens que estão passando pelos mesmos conflitos, as mesmas dúvidas, e unidos eles podem estar auxiliando, entendendo, se melhorando, sem contar que eles já têm condições de entender o Espiritismo. Isso lança muita luz aos ensinamentos de Jesus, né? Muita coisa que Jesus disse foi velada, e com as obras de Kardec nós podemos entender um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais. Discutir valores familiares, uniões carnais espirituais, profissões, sexualidade, lazer, violência, tudo que faz parte do mundo material é tão importante quanto abordar a mediunidade, as leis de ação e reação, a reencarnação, a necessidade das virtudes, a necessidade da caridade. Então não tem como dissociar o mundo físico que o jovem vive
com o mundo espiritual que ele precisa conhecer. Está tudo muito junto. Então vamos pensar, né, nessa linha da mentira que eu estou pegando hoje para a gente refletir. Então vamos dizer que um espírito ele venha com uma falha moral. Ele passa várias encarnações mentindo, ludibriando as pessoas. Então ele é nesse momento, né, onde a personalidade dele está mais aflorada, que essa vontade vai se destacar. Então ele precisa desse trabalho para que ele consiga entender que aquela atitude, aquela forma de agir e se relacionar não é boa. Muitas vezes o próprio espírito ele escolhe na espiritualidade uma família mais rigorosa para poder ajudar a conter esse tipo de atitude. E dessa forma ele consegue lidar melhor com aquela virtude que ele precisa aprender e aquele vício que ele precisa deixar. Nós não estamos dizendo que todo mundo que tem uma família rigorosa tem esse tipo de problema. Outra coisa que a gente aprende estudando espiritismo é que cada espírito tem o seu processo de evolução individual. Bom, aí vamos pensar um pouquinho mais adiante. O adulto, ele precisa estudar? Ele precisa continuar estudando? Sim, nós precisamos sempre continuar estudando. Porque o adulto, quando ele tem essa educação do espírito, ele começa a compreender em quais pontos ele precisa trabalhar, aquilo que ele necessita modificar. Ele já tem essa condição de promover o seu avanço espiritual. Além da capacidade de argumentação, ele consegue se reequilibrar novamente, trabalhando com a prática evangélica também, que é muito importante. Existe um erro assim frequente de algumas pessoas acharem que porque adentraram a vida adulta e tiveram alguma orientação na infância e na adolescência, que já sabem o suficiente para essa vida. E a gente precisa entender que não existe assim um término, um fechamento como numa faculdade onde você recebe ali um diploma e talvez não precise mais estudar, né? Porque até na vida, né, no plano físico, a gente já sabe que não é o suficiente. Então, nós precisamos sempre estudarmos, sempre aprendermos. E quando a gente tem um bom conhecimento, vamos dizer dessa forma, nós conseguimos ser instrumentos de avanço para os outros. É por isso que o grupo de estudos é muito importante, porque em conjunto nós ajudamos a tirar as nossas dúvidas, a trazermos luz de conhecimento para as nossas vidas e conseguimos também auxiliar aqueles que sabem menos. Isso é muito importante nesse processo de evolução, aprender junto. Na velhice, na maturidade, muitas vezes é um momento que a gente é abordado, como eu disse, pela doença, pelo sofrimento. E se o espírito ele teve um bom embasamento, ele não tem desespero. Ele tem compreensão que aquilo também é um aprendizado, que aquilo também vai possibilitar um crescimento para ele. Então, essa fé no futuro faz muito bem para a pessoa. Então, não tem como a gente falar que existe um limite para aprender. Tanto que no meu grupo de estudos, nós temos uma senhorinha com mais de 80 anos e eu fico maravilhada quando ela faz perguntas, porque isso estimula a gente, né, a tentar responder, e quando um colega responde, às vezes ele vai para um outro caminho que me surpreende, que me leva a um outro ponto de vista que eu não tinha pensado ainda. Então, nunca é tarde para aprender. O nosso Mestre Jesus é nosso eterno educador. Ele nos deixou um material riquíssimo de estudo. Allan Kardec nos trouxe, através das obras básicas, um material que faz com que a gente entenda o mundo espiritual e sua relação com o plano material, que é o plano físico, que nos auxilia na mudança de pensamento e atitudes para a nossa reforma íntima. Então, não tem como a gente só ouvir, só ler sobre esses assuntos. É necessário mesmo essa reflexão, esse estudo mais aprofundado, onde a gente trabalhe o que eu preciso me modificar, o que eu preciso aprender com essa lição. Essa lição é para mim, né? Essa reflexão precisa ser feita para que a gente modifique os nossos pensamentos
e as nossas ações. Como fechamento, tem uma outra mensagem do Emmanuel, psicografada por Chico, chamada Educação, do livro Taça de Luz, que eu gostaria de ler para vocês. Educa o terreno e terás o pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da fartura. Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Sem o afeto, anoitece o espírito. Sem o livro, falece a cultura. Sem o mérito da lição, a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. Em toda parte vemos a ação da providência divina no aprimoramento da alma humana. Aqui é o amor que edifica, além é o trabalho que aperfeiçoa, mais adiante é a dor que regenera. Meus amigos, a terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é nosso divino mestre. O Espiritismo é, sobretudo, obra de educação. Façamos da educação com Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre. Então, se você gostaria de continuar a estudar, nós temos o nosso site, ceareirosdejesus.com.br, onde você vai encontrar outras lives, tem podcasts, tem o informativo Peixinho Vermelho, tem também horários para as reuniões públicas de estudo, tudo está lá, só vocês buscarem, só precisa dar vontade. E se você gostou desse conteúdo, deixe um like, compartilhe com seus amigos, vamos fazer essa ideia da regeneração para a nossa melhora espiritual. E nesse intuito, né, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela lição da educação que nos permite entender que todas as fases da nossa vida são propícias ao aprendizado e que a gente possa encontrar nas nossas orações esse horário para a gente poder aprender, esse horário necessário à nossa leitura, à nossa reflexão e principalmente ao nosso reequilíbrio espiritual. Que assim seja. Bom, a pandemia não terminou, né? Nós precisamos lembrar que nós precisamos ainda evitar aglomerações, usar a máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, tudo aquilo que é necessário para a nossa proteção, né? E também não esquecer de tomar todas as doses de vacina necessárias à nossa imunização. Então nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês e contamos com vocês para a próxima live. Obrigada.